Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Pessoal, aí depois a gente vai chamar de pesquisa, cara. E tira isso aí, fechou. Pessoal, vou dar mais uns minutinhos aqui para a galera entrar. Mas se quiserem abrir a câmera aí e já se apresentar alguém aí. Tô vendo aqui que tem um pessoal aqui da Force, H2J, pessoal da Sancom. Oi, Adri. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Maravilha. Já vou compartilhar minha tela aqui. Ver se eu consigo. Boa, pessoal. Adri, consegue liberar para mim compartilhar? Sim. Uhum. Ótimo. Acho que foi, né? Oi, bom dia. Foi, tá certo.
Já estou com minha apresentação aqui. Certo aí? Deu certinho, já estamos vendo. Então, pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre essa gestão das reuniões e como que a gente faz, né? Qual que é a nossa visão aqui do mentor para termos essas reuniões mais estratégicas e decisivas, né? Eu já trabalho com BI e com planejamento estratégico desde 2006 e esse é um tema muito polêmico e muito crítico, né? Na hora da gestão da reunião, né? Se tem muitos problemas hoje com relação à falta de foco, à falta de proatividade nas reuniões, muita falta de saber o que fazer depois da reunião, né? Então, fala-se muita coisa nas reuniões, né? E muito pouco do que foi criado na reunião, a cocriação que acontece dentro da reunião, muitas vezes não vai para o papel, não sai da reunião. Ela morre dentro da própria reunião. E tem coisas muito ricas que muitas vezes acontecem, né? Que surgem dentro do momento de brainstorm, né? E que acabam sendo perdidos no tempo porque as pessoas saem da reunião e as demandas começam a aparecer e sempre vai ser executado o que é mais crítico, o que está mais urgente, o que está batendo na porta naquele momento. E as reuniões, muitas vezes, fala-se sobre coisas pontuais ou estratégias ou mudanças de rumo, né? Ou ações que devem ser executadas e se perdem por conta dessa falta dessa clareza e desse alinhamento dentro de um framework, né? Para que a gente tenha essas reuniões mais objetivas e, por consequência de ser mais objetiva, muito mais produtiva, né? Então, ter objetividade em reunião, né? Uma reunião não é um momento de comer pipoca e tomar chimarrão, não, ela precisa ser alinhada e organizada. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre toda essa experiência aqui que eu tenho desde 2006 trabalhando muito nesse processo de automatização de indicadores, gestão de indicadores, planejamento estratégico, né? Fazendo essa ponte entre o negócio e a tecnologia, como que a gente faz dentro da plataforma, tá? Vou dar um overview aqui sobre a metodologia que a gente usa e depois a gente vai para a plataforma e eu vou mostrar para vocês dentro do mentor como que a gente utiliza isso, quais os passos, quais as telas, quais os dashboards que a gente desenvolveu especificamente para isso e quais as integrações com plataformas externas que a gente também costuma utilizar, ok? Então, quem de vocês aqui nunca participou de uma reunião que basicamente foi um relatório falado, que é muita conversa, muita informação, mas que poderia ser trocado por um simples report enviado, né? Isso eu vejo muito, até hoje ainda, nas empresas, com alguém contando o relatório. Cara, isso não precisa acontecer, né? A reunião não é o momento de você contar um relatório. O momento é de você analisar, criar uma sessão de geração de ideias e sair com planos, né? Sair com planejamento, sair com ações claras que possam corrigir rumo, corrigir rota, né? Então, esse é o nosso grande objetivo, que uma reunião seja tão assertiva, tão produtiva, que quando você sair dela, na próxima reunião, você não volte com os mesmos problemas, né? Você não volte com as mesmas dificuldades, não volte com o mesmo discurso, tá? Então, uma reunião, ela é um momento de você gerar insights, né? Não é apenas dados. Então, trabalhar muito mais com alinhamento, né? E essa conexão estratégica do que com prestação de contas, né? Prestação de contas é muito prático você fazer isso analisando um relatório e para isso não precisa uma reunião. Então, isso que a gente busca, trazer mais como a frase do Peter Drucker, né, que é o mais importante na comunicação é ouvir o que muitas vezes não foi dito, né? Então, você conseguir sintetizar e trazer as informações para dentro da reunião
com uma comunicação mais assertiva e alinhada aos objetivos estratégicos, alinhada à estratégia de curto, médio e longo prazo da empresa. Tá? O que a gente vê assim, né, que precisa se ter numa reunião estratégica de verdade? Tá? Primeiro, eu preciso ter muita clareza nos objetivos. Tá? Então, tendo clareza em qual que é o objetivo, os objetivos da empresa, o objetivo da reunião, né? Conectar isso com o propósito. Então, eu tenho meus objetivos, mas eles estão conectados com o propósito, com a métrica norte, né? Lá do Simon Sinek, né? O Golden Circle, né? O porquê dessas coisas, por que a gente está aqui, né? Então, qual que é o propósito? Quais são os valores que a gente busca dentro da empresa, dentro da corporação? Seguido de uma integração de indicadores. Então, ter esses indicadores, as metas, muito conectada com esses propósitos, com esses valores, né? Então, aqui a gente pega uma abordagem muito mais do Balance Scorecard, lá do Kaplan e do Norton, né? E aí a gente conecta com a colaboração, né? Você usa, muitas vezes, um planejamento estratégico tradicional, ele não vai ter essa parte de colaboração, né? Que é tão importante para que no dia a dia as pessoas tenham essa sinergia, consigam entender o porquê que aquele indicador está ali, né? Por que a gente tem que fazer essas ações? E fazer esse olhar mais prospectivo, mais inovador, mais de criação de valor em cima dos resultados. Então, em 5 passos, isso é o que uma reunião precisa ter, né? Com alguns embasamentos aqui de literaturas de grandes nomes aí da administração e da gestão, tá? Então, vamos pegar aqui o propósito da reunião, né? Esse é o principal ponto. Se a gente sair de um propósito, qual que é o propósito dessa minha reunião? Ele é uma reunião, uma AGM, uma avaliação gerencial mensal. Não, é uma reunião de departamento, é uma reunião de OKR, né? De revisão de check-ins, uma revisão de planejamento, né? Preview, análise de estratégias futuras. Qual que é o propósito da reunião? Então, sai desse propósito, tenha bem claro isso primeiro. Depois que você tiver o propósito da reunião, aí a gente vai para análise dos objetivos macro. Então, se eu tenho uma reunião AGM, por exemplo, né, começo com o propósito da empresa, o propósito, a missão, visão, os valores, né, para reafirmar isso para todos da equipe. Depois a gente vai analisando os objetivos estratégicos por áreas, né, por perspectivas do negócio. Então faz essa análise e aqui nessa análise é importante se analisar o caminho crítico. Muitas vezes, né, tem uma headline que circula dentro dos objetivos da empresa. Talvez o problema de performance de um objetivo estratégico comercial é um problema correlacionado a um outro objetivo estratégico de processos internos, né? Então, essa análise da correlação, e por isso que o dashboard do mapa estratégico é tão importante nesse momento, nessa análise dos objetivos macro. Depois a gente vai para fazer essa análise dos relatos, e aí conectar com as pessoas. Todos devem contribuir com essa análise dos problemas. Por que esse objetivo estratégico a gente está tendo baixa performance? Quais são as correlações, né? Então, o que a gente pode mexer, né? Quais alavancas a gente precisa mexer, talvez em outros departamentos, talvez em outros objetivos, talvez em outras metas, ou talvez até em outras estratégias, né? Iniciativas estratégicas que a gente vai ter que vir a construir para que a gente consiga melhorar a performance em um e outro objetivo estratégico correlacionado. E aí a gente vai para a análise dos indicadores, né? Então, análise dos KPIs, performance, e aí do indicador, né, que é o mais importante, né? A partir do indicador a gente tem essa conexão estratégica do porquê que ele está aqui, mas eu também preciso fazer esse meu indicador ter dados, ter uma história, né? Contar essa história desse KPI. Não é apenas você ter um indicador, minha meta de faturamento era 10, eu faturei 8, fiquei 2 abaixo, estou com 80% de performance. O que aconteceu, né? Tem que deixar esses dados falar. E como é que a gente faz isso? A partir do storytelling de dados, que basicamente é BI,
dashboards de BI, dashboards de relatórios, né, ferramentas que tragam a história por trás daquele indicador. Então, o que aconteceu? Talvez a minha baixa performance é correlacionado a um vendedor, a uma região, ou a um produto, ou uma unidade de negócio, entendeu? Então, muitas vezes, se você analisa só o KPI, só o indicador, talvez ele pode te mostrar um resultado maquiado. Ou seja, se eu analisar aquele indicador, talvez eu tenha dados ali, pode ser que eu tive um estouro de performance em uma unidade, ou um vendedor, ou algum fechamento naquele mês que me subiu a meta de todo mundo, né? Então, está maquiando o meu resultado para cima. E também o inverso é verdadeiro. Pode ser que eu tenha um resultado, né, que maquiou os meus resultados todos para baixo. Ou seja, eu tive muito baixa performance de um determinado setor, de um determinado ator dentro desse meu indicador, né, que puxou todo mundo para baixo. E aí, aqui nesse data storytelling, né, nesse dashboard de análise do BI, eu vou conseguir identificar onde que está o meu problema, e aí eu vou para a minha ação. A partir desse momento, eu crio uma ação. Então, saí do meu propósito macro, ou seja, criei a minha sinergia com todo o meu time, né? Criei uma cultura, comecei a criar essa cultura de análise do propósito da empresa. Desci para os meus objetivos macros de longo e médio prazo. Fiz um brainstorm aqui com os times para avaliar de fato o que importa. Quais são os objetivos que estamos com baixa performance, e baixei isso, desci no nível de KPI, de metas. Dentro da meta, analisei o histórico desse meu indicador. E aí só então eu vou para criar uma ação. Com base nisso, qual que é a ação que a gente tem que desenvolver? Qual que é o fato que aconteceu? Qual a causa? E qual que vai ser a nossa ação corretiva? E aí eu trabalho em cima dos planos de ação, tá? Então, essa é a estrutura sugerida numa reunião estratégica. Como que a gente faz isso? Com dashboards, inteligência de negócio, tá? Inteligência para que potencialize esses processos. Então, primeiro eu tenho que ter uma visão clara de tudo que está acontecendo, mostrar esses indicadores conectados com o planejamento, né? Se for em tempo real, melhor ainda. Se a gente conseguir fazer uma integração, né? Em muitos casos a gente consegue, a gente desenvolveu uma API para integração com outras APIs de outros sistemas, banco de dados. A gente tem também os dataforms, que aí vocês podem lançar os dados diretamente dentro da base do mentor. Então, isso ajuda muito essa conectividade. Mas também a gente evita essa perda de tempo nas apresentações manuais, a gente facilita muito a priorização da visão corporativa, ou seja, todo mundo estar alinhado com os objetivos da companhia, né? Integrar essas ações, essas baixa performance com as ações individuais das pessoas, ou seja, tudo tem uma responsabilidade. Os times que mais utilizam e mais fazem utilização desse módulo são os times táticos, que eles ficam, têm as demandas do planejamento estratégico, ou seja, da alta diretoria, mas é preciso desdobrar isso, é preciso demandar essas atividades, essas tarefas, essas ações para os times de base. Ou seja, dentro de uma reunião, tu pode já criar um plano de ação e vincular uma pessoa que talvez nem esteja naquela reunião, que está lá em campo. Mas isso acontece através da tecnologia. A gente consegue fazer essa integração e sai da reunião já com todas as demandas alocadas para pessoas, para departamentos, né, com uma prévia do que tem que ser feito. E aí, automaticamente, você transforma os dados em decisões acionáveis, onde tudo fica dentro de um workflow de alertas, atividades, performance, para conseguir fazer uma gestão mais proativa de todo o planejamento e de todas as saídas da reunião, tá? Então, com a tecnologia, a gente consegue criar esses painéis de planejamento estratégico, ou seja, o mapa, né, de onde estamos e para onde a gente quer ir. Já consegue se visualizar essa performance dos objetivos, né? Detalhando isso, a gente tem os painéis de monitoramento,
onde você consegue visualizar muito melhor a performance ao longo do tempo, né? Dentro dos objetivos, dentro dos indicadores, com as responsabilidades, tá? Mapa aí das ações, né? Tarefas com Kanban, das informações e dos planos de ação que foram construídos ao longo do tempo, né? Então, se consegue ver esse histórico, né? Detalhamento da performance, e aí a gente utiliza BI, você pode utilizar qualquer ferramenta de BI que você possua, ou até mesmo hoje temos clientes que usam ferramentas como planilhas, né? Dá para se usar e muito, né? Temos também o nosso módulo de BI, né? Que é o Fly BI, mas hoje a gente integra com qualquer ferramenta do mercado, né? Não necessariamente somente ferramentas de BI. Muitas vezes você pode ter um dashboard desenvolvido internamente lá numa intranet e isso pode ser a base, né, do detalhamento do meu indicador estratégico, né? Então, se eu tenho lá no meu CRM já um dashboard que me mostra o funil de vendas com todos os percentuais, taxas de conversão, isso já é um dashboard de desdobramento do meu objetivo estratégico, de algum indicador estratégico que eu tenha lá dentro do meu planejamento, a taxa de conversão, quantidade de clientes novos, geração de novos leads, enfim, isso já pode ser um desdobramento, né, um detalhamento da performance. E aí a gente vê essa conexão e esse desdobramento do planejamento estratégico e planejamento tático, onde você usa aqui os OKRs e os NCTs, tá? Que são metodologias para gestão de planejamento tático, tá? E aí, acompanhamento, né, centralização de dados, então todos os históricos, todas as informações, né, da última GM a gente consegue recuperar e analisar. Então, se tem esse histórico, o que a gente fez no mês passado quando a gente teve baixa performance em tal indicador, né? Se você voltar lá, você vai ter esse snapshot da base, né, de quando aconteceu a baixa performance, qual foi o plano de ação que foi criado, se ele foi executado, né? Talvez ele não tenha nem sido executado, né? Então, você tem essa estrutura e esse histórico e também a centralização, né? Então, todo mundo olha para o mesmo lugar, né? Muitas vezes eu cheguei em reuniões que cada pessoa de cada departamento tinha o seu número, né? Tinha o seu relatório. Ah, eu tiro o relatório, esse relatório aqui, eu tiro outro relatório aqui, e aí um não bate com o outro, né? Porque às vezes uma regra de negócio aplicada num departamento é diferente do outro, né? Então, muitas vezes você tem informações desencontradas. Aqui você consegue centralizar. Então, centraliza e integra, faz essa informação vir automaticamente, né? Sem o processo manual, né? Sem essa interferência humana dentro do processo de alimentação das informações. Show? Pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu vou já abrir aqui o Mentor para a gente mostrar um processo aqui dentro da plataforma já de uma GM, tá? Simulando aqui para vocês um processo de apresentação de resultados, tá? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Só não estou olhando aqui se alguém levantou a mão. Então pode abrir o microfone aí e falar, tá? Então, dentro da plataforma a gente tem aqui toda a parte de planejamento. Então, se eu entrar aqui no planejamento, vou entrar no mapa estratégico, que é o primeiro ponto onde a gente consegue visualizar essa headline que eu falei antes para vocês. Então, aqui eu tenho um planejamento, né, de um biênio, tá? Dentro desse planejamento eu tenho, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, que vai ficar melhor, tá? Então, aqui eu tenho o meu planejamento, eu tenho as áreas do negócio, isso tudo, cada empresa pode definir a sua estrutura, tá? Então, aqui eu tenho gestão e finanças, clientes, inovação e tecnologia, processos internos, né? Pessoas e cultura, né? Toda a estrutura. Isso pode usar uma estrutura base BSC, com uma estrutura padrão, finanças, clientes, processos e pessoas, né? Processos internos e aprendizado e crescimento, ou se pode criar uma estrutura diferente de acordo com o que você acha interessante para o teu negócio, tá? Então, dentro das perspectivas vão aparecer aqui todos os objetivos, né? E dentro de cada objetivo, os indicadores com a performance de cada indicador, tá? Então,
Partindo de um princípio que a gente está numa reunião de apresentação do resultado, essa é a tela inicial. Esse é o principal dashboard, onde eu mostro uma visão macro do meu planejamento, né? Onde que eu quero chegar. Aqui eu tenho toda a parte de filosofia da empresa, ou seja, visão, missão, valores, né? Então eu posso remostrar, reativar isso para todas as pessoas. E aí depois a gente já vai para essa análise dos objetivos estratégicos. Então eu já estou olhando aqui e eu já sei que eu tenho 2 objetivos com baixa performance: controle de custo e adquirir e reter clientes. Então esses são os nossos principais indicadores ou os nossos principais objetivos a ser trabalhado nessa reunião. Claro que a gente pode passar por todos e cada um defender os seus indicadores, falar sobre os seus indicadores, mas aí depende muito do tempo que você tem de reunião, tá? Então, avalia-se o que mais é importante nesse momento. Aqui eu também tenho filtros para comparar períodos, eu posso analisar só o meu primeiro trimestre, só o segundo trimestre, ou o ano inteiro, ou acumulado. Você consegue fazer essa análise dentro do período. Vejo aqui também qual que é a minha métrica norte, a estrutura do meu plano, né? E algumas outras visões, também os comentários do time e das equipes. Então, essa é a principal tela. Depois que a gente entra nela, eu posso já detalhando os meus objetivos, ou seja, eu vou descer até o nível de indicador, que é onde acontece a maioria dos debates para a construção dos FCAs. Então, eu já sei que eu tenho aqui baixa performance, talvez no indicador de produtividade. Eu vou entrar no meu indicador de produtividade e aí ele já vai me mostrar esse meu indicador, o meu detalhamento desse meu indicador. Vou pegar um outro indicador que eu tenho integração com o BI aqui. Acho que o faturamento eu devo ter, tá? Aqui eu tenho, tá? Então, aqui eu já estou olhando e já vi que eu tenho uma performance boa relativamente, aqui eu estou em 70%, né? Talvez alterando o período aqui eu posso ter uma performance diferente, tá? Então vou pegar aqui só o ano de 2023. Estou com 107% no ano de 2023, agora vamos pegar os 2 anos, todo o período, até o último mês aqui que eu tenho atualização. Então, estou com 87% de performance no período inteiro, mas eu posso analisar aqui. Então, agora eu tenho um detalhamento aqui para o BI, ou seja, se eu clicar aqui agora, ele vai me mostrar o que está acontecendo com essa performance. Eu vou trazer o meu dashboard do BI aqui, vou fechar aqui que eu acho que está com problema esse dashboard, tá? Eu vou trazer o meu dashboard para cá para mostrar o que está acontecendo com esse dado. O que esse número está me trazendo aqui? Por que ele está me dando essa performance baixa? Então, eu tenho aqui, mês a mês, a performance acumulada por ano, ou seja, dentro do período de cada um dos anos acumulado, a evolução no período. Então, comparando o primeiro mês do período com o último mês do período, eu tive uma queda de 83%. E aqui a minha projeção, se eu continuar assim, aonde que eu vou chegar, tá? Pois eu tenho o meu acumulado também, então acumulado de todo o período, né? Então meta, previsto, projeção e o realizado, consigo visualizar isso dentro do período, para mim identificar sazonalidades. E ainda embaixo aqui eu tenho os meses com a performance detalhada. Então, no mês de janeiro, o meu previsto era 103 mil, executei 96. O que foi desses 93% de performance? Qual foi a unidade de negócio que performou menos? Então, eu já sei que aqui eu tenho uma baixa performance, tá? Então, e aí eu consigo começar os detalhamentos e já começar a visualizar aquilo que a gente viu antes aqui, que é criar as ações. Então, estou aqui no meu dashboard, no meu KPI, analisei os dados e agora eu vou para a minha ação. Qual que é o meu problema que eu tenho aqui? Qual ação eu devo tomar de recuperação? Então, eu posso criar um FCA, né? Coloco aqui as informações do FCA, ou seja, posso documentar o que aconteceu, criar fatos, né? Colocar aqui o que está acontecendo, qual o fato, qual a causa e qual que é a minha provável ação. Tanto informativa aqui, né? Eu só lanço mesmo qual que é a informação, quanto também posso fazer um plano de ação de fato. Então, aqui eu vou fazer um plano de ação para
correção de desempenho. Possuo aqui essa opção de notificações, ou seja, se eu ativar as notificações, os responsáveis por esse meu plano de ação vão ser comunicados. Eles entram dentro de uma esteira de workflow, ou seja, vou marcar aqui que eu tenho aqui, por exemplo, o demo teste aqui. Vamos colocar esse cara aqui, ele vai receber as informações, ou seja, ele é o responsável por esse plano de ação aqui, desenvolver esse plano de ação, né? Defino aqui qual a metodologia que eu vou usar, então eu posso escolher metodologias como o 5W2H, um FCA ou ainda um PDI. Então, se eu identifiquei que a minha baixa performance é por conta de performance individual, eu posso criar um PDI. Não, eu tenho uma causa. Eu sei que o meu problema foi porque eu perdi um vendedor, por exemplo. Então, eu já sei que eu tenho que contratar o meu vendedor para tal região. Então, aqui eu já vou colocar aqui, ó, contratação de vendedor. Contratar vendedor para Santa Catarina. Beleza. Esse já é o meu problema. Então, o fato, vou colocar aqui o fato, é perca time comercial. Perca de pessoas no time comercial. Vou colocar aqui concorrência. E aqui, ó, a minha ação. A minha ação é abrir vaga e efetivar novo colaborador. Beleza, já defini. Eu sei que essa pessoa aqui vai ser responsável por isso. Eu não preciso necessariamente detalhar o que ele vai fazer. Já posso vincular aqui com o RH, que vai ser responsável por isso, né? Qual que é a minha unidade de negócio. Então, já defino essa estratégia aqui. Quem vai ter que detalhar? O meu demo teste aqui, ó. Essa pessoa vai ter que fazer esse detalhamento dessa ação, né? E se eu salvei aqui, automaticamente eu já tenho um plano de ação vinculado a esse mês, especificamente o mês 10 de 2024 aqui, ó, eu tenho um plano de ação vinculado. Sempre que eu voltar aqui, eu posso revisitar todos esses planos de ação que foram criados, ó. Está aqui um outro plano de ação. Então, você consegue monitorar e visualizar tudo que foi debatido, o que foi criado, o que foi desenvolvido dentro dos meses anteriores, tá? Então, essa é a forma de você sair de um planejamento macro, né? Então, sair de uma visão do mapa estratégico, descer a um indicador, analisar esse indicador, tomar decisões, criar um plano de ação, né? E visualizar esse plano de ação e monitorar esse plano de ação ao longo do tempo. Então, como que eu vejo esses planos de ação depois, onde eles estão, né, por responsável? Vou pegar aqui a tela dos planos de ação. Vou filtrar aqui só o meu responsável. Vou colocar aqui o demo teste. Aqui ele, tá? E vamos buscar só os planos de ação desse cara. Tá aqui, ó, contratar vendedores SC. Eu posso visualizar nessa tela aqui, né? Ele não foi detalhado ainda, mas eu posso ter detalhamentos, posso ter várias tarefas e etapas vinculadas a cada um desses planos de ação. E eu também posso visualizar isso em Kanban, onde eu tenho todos os planos, né, dessa pessoa, desse responsável, e também aqui eu posso ver onde que está, de onde que veio esse plano de ação. Então, vejo que eu tenho aqui, ó, contratar vendedores SC, ele tem previsão de conclusão para dia 27/8, e ele tem uma origem, ó. Ele veio de onde? Por que esse plano de ação está aqui, né? Por que foi criado esse plano de ação? Então, se a pessoa, talvez ela não esteja na reunião, mas ela vai olhar aqui, ela vai entender, não, foi contratado, foi criado esse plano de ação e ele veio do indicador de faturamento. Se eu clicar aqui, eu vou voltar lá para o meu indicador de faturamento e aí eu tenho o contexto.
esse indicador de faturamento, ele está vinculado, né? Tá aqui o meu detalhamento do meu indicador, está vinculado no mês 10. Tá aqui ele, ó, contratar vendedor. Então, se consegue amarrar as pontas. Veja que eu saí lá do planejamento estratégico e cheguei lá numa ação operacional. Então, a reunião, ela se passa por dentro do planejamento, por dentro da plataforma, né? Onde você consegue fazer esse vínculo, né? Visualizar toda essa estrutura. Aí a gente pode visualizar também num outro modelo, né? Um formato de diagrama, onde aqui eu tenho essa correlação, né? Então, quando eu falei aqui para vocês do desdobramento de objetivos estratégicos em objetivos táticos, é do mesmo formato. Então, aqui eu tenho o mesmo planejamento com uma perspectiva de clientes, objetivos e indicadores, mas eu também tenho uma quebra desse meu objetivo aqui de adquirir e reter clientes em um objetivo tático, né, que é aumentar a carteira. Então, se conecta esse meu objetivo aqui, estratégico, num objetivo tático, e a visão do dashboard, da correlação, né, dentro da plataforma fica muito mais prática. Então, pega, por exemplo, eu tenho um problema aqui no EBITDA, né? Então, o que eu vou fazer? Qual a minha ação corretiva para mim subir esse meu indicador do EBITDA que eu tenho no meu objetivo de controlar os custos? Eu criei um OKR, né? Criei aqui um objetivo de tornar a minha operação mais eficiente e financeiramente robusta. Se eu entrar aqui nele, você vai ver que eu tenho o meu OKR aqui, com o meu objetivo, com o vínculo estratégico desse meu objetivo, ó, tá aqui, ó, controlar os custos. Por que eu criei esse meu dashboard, esse meu objetivo? Porque eu preciso controlar os custos. Se eu clicar aqui, eu volto lá para o meu mapa estratégico. Então, essas correlações que a gente consegue fazer quando a gente usa a tecnologia, quando a gente usa ferramentas para trazer esse desdobramento de objetivos, de indicadores, né? Trazer essa correlação. Tá? Então, aqui eu tenho o meu objetivo com 3 resultados chaves, ou seja, eu preciso aumentar o meu EBITDA de 12 para 15, eu preciso reduzir o custo dos operacionais e eu preciso também reduzir o custo de mercadoria vendida. E isso eu vou monitorar, né? E talvez aqui já seja uma outra reunião. Aqui vai ter uma reunião lá com o time de compras, com o time de financeiro, com o time de produção, que vai trabalhar nesse meu objetivo tático, olhando para esse meu objetivo estratégico. Já tenho uma reunião AGM, né, macro, e eu tenho reuniões departamentais, onde eu vou trabalhar os meus objetivos trimestrais. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação à plataforma, em relação à conexão, a como é que funciona isso, em algum caso específico que vocês tenham alguma dúvida? Não? Adri, falar alguma coisa aí? Oi, eu vou complementar então o que o Rodrigo Ótimo. trouxe aqui para nós, né? E nós, como Grupo Samcom, somos usuários, né, da plataforma, e esse ano, mais fortemente, a gente tem utilizado muito do Mentor, e o que tem facilitado aqui as nossas reuniões, né? Como o Rodrigo abordou, nós trabalhamos com GMs, que são as reuniões mensais aqui com as gerências, e nós nem utilizamos mais apresentações individuais, né? A gente já foca nos KPIs, né? Então, a plataforma, ela possibilita a gente entender aonde que estão os nossos gaps, onde que a gente precisa atuar, e fica tudo integrado, né? E o mais legal é que a gente consegue integrar, né, os KPIs dos nossos sistemas, não precisa nem fazer alimentação manual. Então, reduziu bastante o tempo que a gente tem das nossas reuniões, né? A gente acaba sendo mais efetivo. Então, a gente já chega olhando para o que a gente tem no planejamento, os nossos KPIs definidos ali na tela, né? E a gente vai trabalhando em cima disso. E na própria plataforma, o que facilita é que a gente consegue ir colocando os nossos planos de ação, então, já dentro do mesmo sistema, não precisa ficar saindo de várias telas, né? Então, antes a gente acabava que tínhamos um dia todo de AGM aqui, e a gente conseguiu reduzir para cerca de 2h30, 3 horas, para ser bem objetivo mesmo, né? Focando, né? Então, o que a gente traz é que, depois que a gente tem configurado os KPIs, né? Todas as nossas métricas,
a ferramenta ela é excelente e para nós gerou um ganho de tempo aqui, né? E otimizou bastante. Então, não se tem dúvida de quem são os responsáveis, porque ali já tem as pessoas responsáveis, quais que são as ações que cada um tem que tomar. Então, ela facilitou bastante. Então, achei importante trazer isso nesse momento, né? Aos demais que ainda não utilizam, né? O que facilitou bastante isso para nós, né? E aí, geralmente tem a dúvida, né? Mas dados a gente tem no BI, mas não nesse nível de entender, né? Aonde que estão os nossos gaps, né? E aí a gente trazer as soluções dentro da própria plataforma. Achei que é interessante contribuir em relação a isso aqui. Perfeito, perfeito, Adri. Vocês utilizam os OKRs também, né? Mas hoje a gente tem clientes que utilizam basicamente o planejamento estratégico tradicional, né? Descendo até os KPIs apenas, né? Com objetivos e KPIs. E a gente também tem hoje clientes que utilizam apenas OKRs, né? E aí você consegue fazer essa conexão um OKR mais estratégico de longo prazo, de 1 ano, por exemplo, né? E outros departamentais de trimestre ou de semestre, tem casos até de OKRs de mês. Então, se você tem um objetivo que você consegue atingir ele em 30 dias, não tem por que você fazer um OKR de 3 meses. Faz ele e coloca ele como 30 dias, 1 mês. Claro que talvez você vai ter que fazer reuniões de check-in mais a cada 5 dias ou a cada 3 dias para você conseguir ter uma possibilidade de correção de rota, né? Mas nada impede de você conseguir fazer esses períodos mais curtos também, né? Então, é muito voltado para a necessidade do cliente, para o momento que vocês estiverem utilizando, o que faz mais sentido naquele momento. Beleza, pessoal? Então, fico à disposição. Se tiverem alguma dúvida, podem também nos chamar aqui. Fala com a Letícia, que vai também nos passar. Depois a gente tem até alguns materiais que a gente pode distribuir com relação às metodologias, com relação às literaturas, né, que a gente usa como base. Então, toda essa estrutura, nada sai da nossa cabeça. É uma estrutura pensada já por grandes pensadores aí da administração, da gestão de resultados, né? Então, essas conexões com essas metodologias, dentro do Mentor, vocês vão ver que tem várias metodologias e o output de uma metodologia é o input da outra, né? Então, é assim que funciona com o nosso painel de desdobramento de objetivos. Eu tenho o BS100 gerando outputs e OKRs, os OKRs, VNCT ali, consumindo isso e gerando o desdobramento dos objetivos, tá? Ficamos aí à disposição e eu agradeço aí a presença de todos. Beleza, pessoal? Um abraço. Até mais. Valeu. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Tchau.